A fúria da natureza assume muitas formas, mas poucas são tão repentinas e implacáveis quanto a de um tornado. Imagine uma força capaz de transformar casas em escombros, carros em brinquedos e árvores em palitos de fósforo em questão de segundos. Ao longo da história, o planeta testemunhou a fúria de inúmeros tornados, cada um deixando para trás um rastro de devastação e tristeza. Alguns se destacam pela sua ferocidade e brutalidade, esculpindo seus nomes nos anais da história como símbolos da fúria indomável da natureza. Junte-se a mim, enquanto exploramos os 10 tornados mais devastadores que o mundo já viu. Revelaremos a ciência por trás de sua fúria e o impacto duradouro que tiveram nas comunidades afetadas. Nossa jornada começa em março de 1925, no coração dos Estados Unidos. Este não era um tornado qualquer. Este era o Tri-State Tornado, um monstro que ficaria para sempre gravado nos anais da história meteorológica. Por 3 horas e meia, o Tri-State Tornado percorreu Missouri, Illinois e Indiana, deixando 350 quilômetros de devastação. Ventos de 480 quilômetros por hora destruíram cidades inteiras, casas e vidas em um piscar de olhos. Com 695 mortos, o Tri-State Tornado é o tornado mais mortal na história dos Estados Unidos. Nossa jornada nos leva agora a Bangladesh, uma terra frequentemente sujeita à fúria da natureza. Em 26 de abril de 1989, o tornado Daulatpur Salturiya desencadeou um nível de devastação quase inimaginável. Vilas inteiras foram apagadas do mapa, casas reduzidas a escombros e árvores arrancadas do solo. Estima-se que 1.300 pessoas perderam suas vidas, tornando o tornado de Daulatpur Salturiya o mais mortal já registrado. É uma história de tragédia, perda e resiliência do espírito humano diante de adversidades inimagináveis. Permanecemos em Bangladesh, uma terra ainda se recuperando do tornado de Daulatpur Salturiya. Em 17 de abril de 1973, o tornado de Manikganj atingiu o coração de Bangladesh, deixando um rastro de devastação. Vilas vibrantes foram reduzidas a escombros em minutos, casas destruídas e árvores arrancadas do solo. Mais de 600 pessoas perderam suas vidas para a fúria implacável do tornado de Manikganj. Um lembrete brutal da natureza imprevisível e da necessidade de maior preparação em áreas propensas a eventos climáticos extremos. Capítulo 4. O Monstro de Moore, a ira de um gigante. Em 3 de maio de 1999, um tornado monstruoso rugiu na cidade de Moore, Oklahoma. Ventos de 480 km por hora rasgaram casas, empresas e tudo em seu caminho. Carros foram jogados como brinquedos, árvores descascadas e edifícios achatados. O tornado de Moore foi um monstro, deixando um rastro de devastação que se estendeu por quilômetros. Capítulo 5. A cicatriz de Joplin, uma cidade dilacerada. Em 22 de maio de 2011, um tornado catastrófico esculpiu um caminho de destruição através de Joplin, Missouri. Ventos de 320 km por hora transformaram estruturas familiares em escombros. Bairros inteiros foram apagados do mapa, árvores arrancadas e carros jogados como brinquedos. O tornado deixou uma cicatriz de devastação de quase 1,5 km de largura e 9 km de comprimento. Capítulo 6. O cataclismo de Bhola. Quando o mar se voltou contra a Terra. Em 12 de novembro de 1970, o ciclone Bhola atingiu o delta do Ganges, em Bangladesh. Ventos uivantes e ondas monstruosas engolfaram ilhas e comunidades costeiras. Vilas foram varridas, casas reduzidas a escombros e a paisagem alterada para sempre. Entre 300 mil e 500 mil pessoas perderam suas vidas, tornando-o uma das tempestades mais mortais já registradas.
Em 10 de abril de 1979, o tornado de Wichita Falls, Texas, desencadeou uma fúria de poder impressionante. Ventos de 420 km por hora transformaram casas em escombros, carros em projéteis e árvores em estilhaços. O rugido da tempestade foi ensurdecedor, enquanto a fúria da natureza se abatia sobre a cidade. O tornado percorreu um caminho de destruição de quase 26 quilômetros de comprimento e mais de 1,5 quilômetro de largura. Bairros inteiros foram reduzidos a escombros, empresas achatadas e marcos transformados em escombros irreconhecíveis. Em 28 de setembro de 1928, o furacão Okeechobee atingiu a região do lago Okeechobee, Flórida. Ventos de alta velocidade e uma onda de tempestade devastadora engolfaram comunidades costeiras. A tempestade atingiu comunidades agrícolas e cidades pequenas, deixando um rastro de devastação. Um tornado gerado pela fúria do furacão atingiu a costa perto da cidade de Okeechobee. O tornado desencadeou sua fúria sobre a já devastada paisagem. Em 6 de abril de 1936, um tornado de poder impressionante rasgou o coração de Gainesville, Geórgia. Ventos de 320 km por hora transformaram casas em escombros, empresas em escombros espalhados e árvores em projéteis mortais. O rugido da tempestade foi ensurdecedor, enquanto a fúria da natureza se abatia sobre a cidade. O tornado percorreu um caminho de destruição através do coração de Gainesville. Bairros inteiros foram achatados, empresas reduzidas a escombros e marcos transformados em escombros irreconhecíveis. Em 27 de maio de 1997, o tornado de Jarrell, Texas, desencadeou uma fúria de poder inimaginável. Ventos de 480 km por hora destruíram casas, espalhando escombros por quilômetros. Árvores foram arrancadas do solo, carros e caminhões jogados como brinquedos. O tornado percorreu um caminho de destruição de quase 1,5 quilômetro de largura e 9 quilômetros de comprimento. A paisagem foi alterada, as cicatrizes da fúria do tornado gravadas para sempre na terra. À medida que nossa jornada através da história dos tornados mais mortais chega ao fim, somos deixados com um profundo senso de admiração pelo poder bruto da natureza e um lembrete aleccionador da fragilidade da vida humana diante de tal fúria. Devastando cidades a centenas de quilômetros por hora, esses tornados demonstram o quão impotentes os humanos são contra as forças da natureza. Cada um desses tornados deixou para trás um legado de devastação, perda e tristeza, mas também revelaram a resiliência do espírito humano. Em meio aos escombros, testemunhamos atos extraordinários de bravura, compaixão e comunidade, enquanto sobreviventes se uniam para se apoiar, reconstruir suas vidas e honrar a memória daqueles que foram perdidos. Embora não possamos controlar a fúria da natureza, podemos nos esforçar para entender os perigos que ela representa e tomar medidas para nos proteger e proteger nossas comunidades. Ao aprender com o passado, honrar a resiliência daqueles que foram afetados por esses desastres e continuar a apoiar os esforços de pesquisa e preparação, podemos nos esforçar para criar um futuro onde o impacto de tais eventos seja minimizado e onde o espírito humano continue a prevalecer diante da adversidade.